Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, nós já falamos um pouquinho sobre razão, né? Eu explicava para vocês o que é razão, qual o significado de razão e como que a gente usa, né? Que ele tem uma aplicação muito direta no nosso dia a dia. Eu falei para vocês algumas razões especiais que é muito usado no nosso cotidiano, dentro da geografia, dentro da física. E agora eu vou falar para vocês, vou ensinar vocês um pouquinho sobre proporção, que também é razão e a gente faz muito que ainda inconscientemente a gente aplica na nossa vida, no nosso cotidiano também. Vamos pegar aqui um primeiro exemplo e nós vamos falar de grandezas proporcionais. O que é proporção? Vamos olhar esse exemplo aqui. Olha, tem um seu Zé aqui, né? Barraca do Zé do tomate. Né? Ele está vendendo tomate na feirinha aqui no Rio de Janeiro. Tem muitas feirinhas, né? E aí eu tenho o preço. Como é que esse Zé aqui ele cobra pelo quilo, né, do tomate? Quanto que ele cobra pelo quilo do tomate? Então tá aqui, ó, R$ 1,20 o quilo. Então logo nós podemos montar uma tabelinha, né? Como assim, professor? Olha, se 1 quilo de tomate custa R$ 1,20, é o preço que o seu Zé estipulou, né? Ele estipula esse preço baseado num valor, numa grandeza unitária que é 1 quilo. Que aí fica mais fácil da gente calcular e aplicar a razão e aplicar a proporção. Porque dessa forma ele pode pensar assim, 1 quilo é 1,20. Vamos pegar o valor inteiro aqui, ó. 2 quilos são R$ 2,40. 3 quilos são R$ 3,60. 1,5 kg são R$ 1,80. Então, aqui vocês já sabem calcular de cabeça, intuitivamente, já calculamos essa quantidade, essa razão, essa proporção. Tá? Uma coisa que a gente tem que observar primeiro, a primeira ideia quando a gente trabalha com proporção é o seguinte: nós temos duas grandezas aqui, o peso do tomate e o preço pelo peso do tomate. Ok, então são duas grandezas. E essas duas grandezas, elas são proporcionais. E uma coisa que a gente tem que observar aqui, que é o seguinte: quanto maior o peso, maior será o preço. Olha que interessante. Quanto maior o peso, maior será o preço. Ou a gente pode falar também assim, ó, quanto menor o preço, o peso, menor será o preço. Então, aqui nós temos o que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas diretamente proporcionais: o peso e o preço do tomate. Quanto mais tomate você leva, mais você paga. Quanto menos tomate você leva, menos você paga. Então nós temos grandezas diretamente proporcionais porque elas aumentam ou diminuem ambas as suas grandezas, tá? Então, o que a gente pode observar aqui? E aqui a gente já pode também pensar na ideia de razão, tá? Primeiro, qual a razão? Vamos colocar aqui, ó. Qual a razão
entre o preço e o peso do tomate. Qual a razão entre o preço e o peso do tomate? Lembra que eu falei com vocês? Razão é comparação. Na matemática, razão é divisão. Você divide uma coisa pela outra. Eu vou dividir o preço pelo peso. Então, vou pegar aqui, ó, da primeira linha minha, 1,20 dividido pelo peso, 1. Essa razão aqui é idêntica a esta razão aqui, 1,80. A razão entre o preço e o peso, que é igual, ó, a esta razão aqui, 2,40 dividido por 2. Aqui nós temos frações equivalentes, tá? Quando nós temos grandezas diretamente proporcionais, a razão entre as duas grandezas, ela resulta em um valor constante, que, pensando na grandeza unitária do peso aqui, né, seria 1,20 por 1. Então, R$1,20 por R$1. Simplificando 1,80 por 1,5, dividindo 1,80 por 1,5, vai dar esse resultado. 2,40 por 2 vai dar esse resultado. 3,60 dividido por 3 vai dar esse resultado, que é o preço unitário do peso do tomate. Então, a grandeza diretamente proporcional, ela tem esta característica. Então, são essas duas características. Ainda falando sobre a ideia da grandeza diretamente proporcional. Quanto maior o peso, maior será o preço. Quanto menor o peso, menor será o preço. Então, se a gente for olhar aqui, ó, aumentei a quantidade de tomate, o peso do tomate. 1 quilo, eu aumentei para 1,5 kg. Eu aumentei 1,5 vezes. Se eu aumentei 1,5 vezes, ó, 1,5 para 1. Isso daqui é igual, olha que interessante, o preço aumenta na mesma proporção. Ele aumenta 1,5 vezes. Ele também vai aumentar 1,5 vezes. Ou seja, se você pegar a razão dessa diferença de preço, 1,80 para 1,20, esta conta aqui dá exatamente igual a esta conta aqui. Divide aí. 1,8 dividido por 1,2. Veja aí você, meu caro aluno, quanto que dá. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Ah, não quero levar um quilo de tomate, não. Vou dobrar o peso. Vezes 2. Se de 1 para 2 eu dobrei, o preço também dobra na mesma proporção. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, 1 para 2, a razão de 2 para 1 do preço, do peso maior para o peso menor, ele vai ser igual à razão do preço maior pelo preço menor. Pode fazer essa conta, ó. 2,40 dividido por 1,20 é a mesma coisa de 2 dividido por 1, tá? Então, grandezas proporcionais, ela tem esta característica. Então, meus caros alunos, então como é que eu faço, professor, para calcular, por exemplo, eu quero levar 10 quilos de tomates. Quero levar 10 quilos de tomate. Quanto que eu vou pagar? Você pode montar a razão.
Qual que é a razão? Presta atenção. A razão de 1 para 10. Ó, 1 para 10. Vai ser igual à razão de 1,20, porque é o preço relativo a 1 quilo, tá? 1,20 para o valor que eu não sei aqui. O valor que eu não sei aqui, que eu vou chamar de X, por exemplo. X é um número. Que número é esse? Ele representa o preço de 10 quilos de tomate. Então, resolvendo esta equação aqui, né? Aqui nós temos uma equaçãozinha. Aqui nós podemos fazer o produto dos meios, ó. X vezes 1, X, 10 vezes 1,20, 10 vezes 1,20. Então, X é igual a 12 reais. O preço de 10 quilos de tomate é 12 reais. Tá? Então, são grandezas que ele aumenta 10 vezes. O preço, então, relativo a 1 quilo de tomate vai aumentar 10 vezes. Então, é uma característica da grandeza diretamente proporcional. Quanto maior o peso, maior será o preço. Quanto menor o peso, menor será o preço. Ou, se tiver essa ideia, quanto maior uma grandeza, maior será a outra grandeza. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Agora, isso não acontece nesse meu exemplo aqui. Aqui nós temos grandezas proporcionais também. Acontece uma proporção aqui. Nós temos grandezas proporcionais. Só que aqui é um pouco diferente agora. Vamos ler o problema. Um saquinho com 24 balas será repartido entre crianças. Com essa informação, calcule os valores de A, B e C. Ó, A, B e C. Vamos analisar aqui, ó. Lembra que são, ó, vou marcar aqui, são 24 balas. Beleza. 24 balas que eu vou repartir entre crianças. Se eu repartir entre duas crianças, cada criança vai receber 12 balas. O quê? 12 vezes 2, 24. Muito bem, muito bem. Agora pensa comigo. Olha a característica desse exemplo aqui, ó. Quanto maior o número de crianças, menor será a quantidade de balas que cada criança vai receber. Então, aqui eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Grandezas inversas. Aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Porque, olha, é mesmo um sentido meio que egoísta. Pensa comigo. Ah, se tiver mais crianças, menos balas eu vou ganhar. Eu sou egoísta. Olha aí. Né? Ou o contrário. Agora vamos pensar o contrário. Quanto menor o número de crianças, quanto menos crianças, maior será a quantidade de balas. Reparem aqui que é invertido, ó. Quanto maior, menor. Quanto menor, maior. Então eu tenho aqui grandezas inversamente proporcionais, tá? E aí, vamos analisar matematicamente. Vamos pensar aqui o seguinte. Quanto que é o valor de A aqui? Dá para fazer de cabeça. Se eu vou dividir
se cada criança vai ganhar 8 balas, então, sendo que são 24 balas a ser distribuídas, e cada criança vai ficar com 8 balas, então eu vou ter com quantas crianças aqui? Quantas crianças? Ó, 3. Vou fazer de cabeça. O exemplo é simples, os números são bem pequenininhos. Reparem que se 3 crianças, cada uma recebe 8 balas, 8 vezes 3, 24. E aqui nós já temos algumas características matemáticas dessa ideia de grandezas inversamente proporcionais. A primeira delas, eu acabei de falar, aumentou o número de crianças, diminuiu a quantidade de balas que cada criança iria receber. Agora vamos fazer a razão disto. A razão dessa mudança. Vamos pegar aqui o número de crianças. Qual é a razão de 3 para 2? A razão do número de crianças. De mais crianças para menos crianças, né? Quantidade logo anterior aqui. 3 para 2. Agora eu vou fazer a razão da quantidade de balas. Qual a razão? De 8 para 12. Pronto. De 8 para 12. Aqui dá, 3 meios. 1,5, tá? Aqui dá, simplificando. Vamos simplificar aqui para eu tirar uma conclusão com vocês, Vamos simplificar por 4. Vamos simplificar por 4. 8 por 4, 2. 12 por 4, 3. Olha aqui. Repare numericamente nessas frações. Essas frações, olha que interessante. Essas frações, elas são inversas. Elas são inversas. 3 meios, 2 terços. Essas frações, elas são inversas. Repare outro detalhe também muito interessante, tá? Que é o seguinte, aqui aqui a razão, tá? Se eu pegar aqui quantidade de balas e o número de crianças e multiplicar, ela vai me dar uma constante. Então, se eu pegar, ao invés de dividir, presta atenção, ao invés de dividir e eu multiplicar 12 vezes 2, 24. 8 vezes 3, 24. Tá? Então, quando eu multiplico as duas grandezas, multiplicando as duas grandezas, vou escrever assim, 12 vezes 2, que é igual a 8 vezes 3, que é igual a, quanto que vai valer o B? Quanto que vai valer o B aqui? 6. Por quê? Porque tem que dar 24. 4 vezes 6. Então, o B vale 6. Então, quando as grandezas elas são inversamente proporcionais, então, ao multiplicar as duas grandezas, ela me dá uma constante. E eu já vou comparar com vocês as inversamente e as diretamente proporcionais. Justamente por elas serem inversamente proporcionais, eu tenho que inverter matematicamente para, na hora de calcular e descobrir aqui o C, por exemplo. Vamos descobrir como é que é o C aqui, fazendo a razão. Vamos fazer a razão? Qual a razão, presta atenção, do número de crianças, qual a razão entre o número de crianças e balas? Então, como eu mostrei para vocês, por serem exatamente inversamente proporcionais, tá? Se eu fizer aqui, qual a razão entre o número de crianças e balas? Número de crianças, 2. Número de balas, 12. Mais número de crianças,
3, 8. Isso tudo aqui é igual? Isso tudo aqui é igual? Responde vocês para mim. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar outra fração. 4 e 6. Reparem que aqui eu dobrei. Olha que interessante, ó. Olha que interessante. A característica quando a grandeza é inversamente proporcional. Aqui, ó, 2 crianças passou para 4. Eu dobrei a quantidade de crianças. Mas, por ser uma grandeza inversamente proporcional, ao invés de dobrar para a quantidade de balas, na verdade, ela diminui pela metade. Ela diminui pela metade. Então, crianças, quando as grandezas elas são inversamente proporcionais, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tem que inverter as razões, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 2 crianças são 2 crianças, cada criança ia receber 12 balas. Então, o que vai acontecer com esse número de crianças, sendo que cada criança vai receber 4 balas? Então, fazendo esta razão dessa mudança aqui, ela é importante para definir justamente porque elas são inversamente proporcionais. Então, aqui nós temos, ó, se eu diminuir a quantidade de balas que cada criança vai receber, significa que eu tenho mais crianças. Então, como são grandezas inversamente proporcionais, como eu mostrei aqui para vocês, na razão dessa diferença do número de crianças e na razão da diferença do número de balas, isto daqui ele vai inverter também, tá? Então aqui, ó, presta atenção. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 2C, 12, 4. Invertemos aqui, vai ficar C sobre 2 igual a 12 sobre 4. Multiplicando cruzado, eu vou ter C vezes 4, 4C, que é igual a 2 vezes 12, 24. E então eu vou ter aqui que C é igual a 24 sobre 4. C é igual a 6. Então aqui, ó, vale 6. E de fato, eu tripliquei o número de crianças. E então, o número de balas, a quantidade de balas, ele também vai triplicar? Não, vai diminuir, porque eu tenho mais crianças, eu sou egoísta. Vai diminuir o número de balas 3 vezes. Diminuir o número de balas 3 vezes, tá? Então é isso, galerinha. Grandezas inversamente proporcionais. Então, como eu falei, vamos diferenciar agora as duas. Qual que é a diferença das duas? Uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Quando diminui, a outra diminui. Inversamente proporcional é o contrário. Quando uma aumenta, a outra grandeza diminui. Quando uma grandeza diminui, a outra grandeza ela aumenta. Nas grandezas diretamente proporcionais, quando aumenta, aumenta na mesma proporção, né? Quando aumenta, aumenta na mesma proporção, diminui, diminui na mesma proporção. Nas grandezas diretamente proporcionais, quando eu faço a razão, presta atenção, quando eu faço a razão das grandezas e divido as duas razões, elas me dão uma constante. Quando eu pego as duas grandezas e divido, ela me dá uma constante. Quando eu pego as duas grandezas e divido, quando é inversamente proporcional, não é constante.
dá valores diferentes. E por isso eu tenho que inverter a minha equação para poder calcular. Justamente por isso que eu tive que inverter aqui minha equação, ó. O C sobe, o 2 desce, e aí eu calculo. Justamente por causa dessa ideia de ser inversamente, tá? E reparem que se eu pegar as razões da diferença de cada grandeza, elas são inversamente proporcionais. E quando eu pego as duas grandezas, tá? E multiplico, ela me dá uma constante. É diferente das grandezas diretamente proporcionais. Quando eu pego as duas grandezas e divido, ela me dá uma constante, tá? Então são algumas características, algumas ideias para vocês trabalharem aí. Portanto, fica aí. Faça os exercícios e depois a gente conversa na próxima aula. Valeu, fiquem com Deus.